vocês. Estamos aqui para mais uma trimestral especial. E é muito bom nesse domingo aqui em Novo Hamburgo, domingo chuvoso, né? Para regar aí, a gente precisa da chuva também, mas tudo certo para mais esta trimestral. Então, seja bem-vindo aí você que é líder, professor do Ministério da Criança, do Ministério do Adolescente, você que ainda está, quem sabe, começando, está com vontade de participar destes ministérios para o próximo ano. Então, sejam todos bem-vindos, tá? É muito bom receber você aqui em mais uma trimestral. E desde que a pandemia começou, nós estamos fazendo a nossa trimestral assim, né? De maneira virtual. Então, vocês estão em casa acompanhando e nós estamos aqui preparando com todo carinho, como sempre, o conteúdo e o material que será apresentado para você. Mas, assim, a nossa trimestral com esse novo formato em função da pandemia, e falando em pandemia, né? A pandemia, ela afetou todos nós. Estamos passando aí por uma crise. Em graus diferentes, né? Alguns mais, outros menos, mas todos fomos afetados pela pandemia. E é interessante que, assim, o Covid-19, né, que mudou a nossa rotina, a nossa vida, as nossas crianças estão sofrendo muito, os nossos adolescentes também estão sofrendo muito. Sofrendo com o quê? Com a mudança. A mudança da rotina, a ausência dos amigos, né, o distanciamento das pessoas que eles amam, a escola que está fechada, a igreja, enfim, toda a sua base, a sua estrutura de vida foi alterada em função aí da pandemia, e não só eles, mas todos nós, né? Você, professor, também enfrentou ou está enfrentando alguma situação em função desta crise. Eu sei de alguns de vocês que, infelizmente, perderam o emprego, né, nesse período, alguns que ficaram doentes do Covid-19, outros que tiveram familiares que ficaram doentes do Covid e outras doenças também, pessoas que perderam seus amados aí, pessoas especiais. Enfim, queridos, essa pandemia mexeu com todos nós. Mas e agora, né? A pergunta que todos estão fazendo, e vocês professores também, e agora? Como fica? Quando vamos retornar com as nossas classes? Como vamos retornar? Então, são muitas as perguntas agora, e eu sei que você está muito curioso com essa trimestral que vamos fazer hoje, porque nós vamos tratar de alguns assuntos e responder a essas perguntas. Mas acho que a pergunta mais importante que nós vamos responder hoje é: você está preparado? Você está preparado agora para o pós-pandemia, para esse novo normal? Nós, então, vamos discutir alguns assuntos, um assunto muito importante e extremamente relevante para esse novo contexto que nós estamos vivendo. Mas antes de tudo isso, queridos, não podemos começar esta trimestral sem buscar a presença do nosso Deus, do nosso Pai. Então, eu convido você que está aí a fechar os seus olhos e vamos buscar a presença dele mais uma vez. Querido Deus, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, mesmo passando por situações e momentos tão difíceis como os últimos dias. Senhor, cada um dos nossos professores, os nossos líderes, eles estão enfrentando realidades diferentes. Alguns podem estar sofrendo bastante neste momento por alguma situação de saúde, ou financeira, ou até mesmo emocional. Mas que o Senhor seja o médico, seja o psicólogo, seja aquele que vai prover, Senhor, o necessário para que ele possa restabelecer a sua saúde emocional, física, financeira. Pai, nós temos muitas coisas para aprender. E nesta manhã nós estamos tirando o nosso para que possamos nos como seres humanos, para entendermos e vivermos melhor a nova realidade que estamos enfrentando. Por isso eu te peço uma bênção especial por cada um que está participando dessa trimestral, que vai participar nesta manhã, que o Senhor seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Pai amado, sempre presente, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, muito bem. Nós estamos retornando aí, né, às atividades na igreja, mas as coisas estão acontecendo de acordo com os decretos municipais, tá bom? Cada distrito, cada cidade que compreende o nosso campo tem uma realidade diferente. E quem toma essas decisões? O pastor, a liderança da igreja, baseados aí com essa questão do decreto, estão tomando as decisões dos retornos das classes. Então, nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre isso. Algumas classes de adolescentes já retornaram, algumas de juvenis, bem poucas, mas já tenho aí a informação de que algumas retornaram, mas as infantis ainda não. Mas e aí? Quando é que isso vai acontecer? Nós vamos conversar a esse respeito, porque na nossa live hoje, nós dividimos a live em 3 momentos, tá bom? No primeiro momento, nós vamos para a parte mais teórica, e para isso nós temos uma convidada muito especial, que já vou apresentar para vocês, mas aí nós vamos conversar sobre este assunto, certo? Depois nós vamos para um segundo momento, que é um momento mais prático, uma vivência, vamos dizer assim. Temos outros convidados especiais que estarão participando nesse momento. E o terceiro será o momento das dicas. Dicas para o trimestre, outras dicas especiais, alguns recadinhos que nós temos para você nesta manhã. Então, acompanhe a nossa live. E é válido lembrar, queridos, que nós estaremos aí com a live à disposição para que você possa assistir mais, ou quem sabe, se algum dos seus professores não pode assistir agora de manhã, que ele assista à tarde ou à noite, porque ela vai estar disponível apenas hoje aí no YouTube do nosso campo. A partir de amanhã, ela já não estará mais disponível. Então, hoje é o dia da nossa trimestral, certo? Diante de tudo isso que eu coloquei, né, dos decretos, alguns retornando, outros ainda não podem retornar, uma coisa é comum para todos nós. Nós não vamos voltar ou não estamos voltando de onde paramos, certo? Nós não estamos voltando de férias, não vamos encontrar as coisas como deixamos, nós estamos agora numa fase de adaptação para um novo contexto, para uma nova realidade, e isso implica adaptarmos o nosso trabalho da escola sabatina infantil e dos adolescentes. E aí a pergunta, você está preparado? E para preparar você, para que possamos nos preparar juntos, nós temos uma convidada muito especial, a doutora Jamile Zin. Ela está aqui conosco e ela já é conhecida de alguns de vocês, porque ela já esteve em algumas das nossas trimestrais, falando para os nossos líderes de adolescentes e outras atividades da igreja. Doutora Jamile, muito bem-vinda aí. É ótimo ter você conosco nessa manhã de domingo, para que possamos nos capacitar e entender um pouquinho mais desse assunto tão importante que é a empatia. Esse é o tema da nossa trimestral hoje. Mas pode dar aí a tua saudação para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente querida que está aí preocupado, né, em fazer o melhor de si para nossos alunos, nossas crianças e adolescentes. Meu bom dia, esse dia chuvoso. Boa tarde ou boa noite, se você está assistindo depois, né, dessa gravação. E contamos aí com a dedicação de todos vocês para abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigada, doutora. Eu vou compartilhar, a Camila, que é a nossa jornalista, está aqui dando suporte técnico, tem uma galera trabalhando aqui nos bastidores, tá? E ela vai compartilhar um PowerPoint ali, e eu achei muito interessante, doutora Jamile, porque o nosso tempo de pandemia, 6 meses, já foi suficiente para alguns estudos. E um deles, eu achei muito interessante ali a frase, vamos compartilhar aqui na tela para vocês, que fala a respeito dessa questão da pandemia. E ali fala do tempo, né? A pandemia é um tempo que se estende. Pode ir lá para o primeiro. Isso, olha aqui, ó. Uma pandemia prolongada e seus múltiplos efeitos na saúde, renda e bem-estar sobrecarrega as reservas psicológicas de todos, incluindo alunos e professores. E isso me chamou muita atenção, doutora Jamile, porque, olha, sobrecarrega todos nós de a questão psicológica, ela tem um peso muito grande para todos,
crianças, adolescentes, para os adultos. Então, ou seja, para você, professor, que também está vivendo esse contexto. E aí nós encontramos, no Espírito de Profecia, um outro texto, um texto que me chamou muita atenção sobre a empatia, que é o assunto desta manhã, e ali diz assim, ó, aprendam acerca das necessidades dos outros. Esse conhecimento desperta a empatia, que é a base para um ministério eficaz. Ao tentarem aprender acerca das tremendas necessidades das pessoas nos países em desenvolvimento, vocês tornar-se-ão menos egocêntricos e mais capazes de simpatizar com a situação desesperada de milhões. E aí, o que me chamou a atenção nesse texto aqui é que a gente precisa realmente entender o que é a empatia, né? Conhecer a realidade do outro para realmente que tudo isso faça sentido, né? Eu ouvi recentemente que empatia sem ação é só simpatia. Mas o que é empatia mesmo? A Bíblia, a gente tem ali o texto bíblico, um deles, né, em Gálatas, que fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí agora, doutora Jamile, a gente quer entender um pouquinho e o que é essa empatia, né? Vamos entender um pouquinho mais, ou quem sabe a gente não parou ainda para estudar sobre esse assunto que é tão relevante, né, e tão importante no contexto que nós estamos. Então, agora esse primeiro momento aí é com você para que possamos entender esse assunto tão importante. O que é empatia, né? É uma boa pergunta, porque a gente ouve tanto falar dessa palavra, né? Tanto empatia, quanto simpatia, quanto antipatia, né? Que são conceitos que a gente precisa entender para saber exatamente qual é o nosso papel quando se fala de empatia. O que é empatia? Eu, como psicóloga, vocês, como professores, nas mais variadas funções, a gente trabalha com ser humano, não é assim? E aqui consta o primeiro grande desafio de toda atividade humana. Que desafio é esse? Que desafio é esse? A empatia. É um desafio enorme, e se a gente for conceituar a empatia, pode colocar ali o slide do conceito, nós vemos que esse grande desafio que nós temos nada mais é que reconhecer a perspectiva do outro como verdadeira, esse aí, ótimo, reconhecer a perspectiva do outro como verdadeira, a ausência de julgamento, que é muito difícil para nós, reconhecer as emoções e os sentimentos, né? E comunicar essas emoções. Quando a gente fala de conceito, às vezes é muito difícil a gente processar o que vem a ser isso exatamente. Mas a empatia, quando a gente é empático, raramente a resposta da empatia começa com pelo menos, né? Às vezes a gente quer ser simpático, mas não consegue ser empático. Então, na empatia, às vezes a gente quer dourar, né? E a gente faz isso o tempo todo. A gente diz assim, ó, uma amiga diz para você assim, ó, eu sofri um aborto. E aí você diz assim, ó, pelo menos, né, você pode engravidar de novo. Ou, a minha filha de 17 anos está rebelde. Pelo menos você tem uma de 12 que é dócil, né? Ou por exemplo, eu tive uma doença que eu estou tratando. Eu estou com uma doença mais séria. E aí a gente tenta dourar a situação da pessoa, como a gente pode ver aí no terceiro slide. Deixa eu ver aqui, porque para mim não está passando aqui. Vocês estão vendo? Estão me ouvindo? Certinho? Beleza. Aí o que acontece? A gente vê que em algumas situações as pessoas misturam emoção com razão. A gente sabe que emoção, a gente tem que cuidar com as emoções, mas muitas vezes a gente quer ser muito razão. E no passo que a gente quer ser muita razão, a gente fecha os ouvidos, né, para essa coisa super importante que é a empatia. Olha só, gente, a gente vive num individualismo nesse momento do mundo e da história brutal. Aí nesse slide onde vocês estão vendo um repórter, né, entrevistando uma pessoa e ele pergunta: você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Né? E olha aí a imagem.
né? O individualismo é uma tendência crescente. A gente vive num mundo que atualmente é a frase que a gente já ouviu por aí, né? Cada um por si, Deus por todos. Mas no contexto espiritual, a gente tem que cuidar muito com essa realidade do cotidiano de algumas pessoas. E no individualismo brutal, ninguém ouve mais ninguém. A gente chega para alguém, preste atenção, faça um teste. A gente chega, às vezes, para algumas pessoas e diz assim: ai, hoje eu acordei muito cedo, acordei 6 da manhã. E aí a pessoa já engata, né? Eu acordei às 5. Né? Ah, eu estou acordei cedo para arrumar a cozinha antes do trabalho. Eu arrumei a casa toda, né? Ah, eu estou com uma dor na cabeça, eu estou com um tumor. E as pessoas querem sempre ter algo para contar de si e fica nesse individualismo brutal. Por isso, como o próximo slide mostra aí para vocês, a mais importante habilidade social e o primeiro grande desafio para nós que trabalhamos com pessoas é a empatia. E aí, como diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 15, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Só que veja bem, esse é um desafio muito grande, porque nós, seres humanos, ao contrário do que muitos definem a empatia, a gente não sente como o outro, né? A gente tem que fazer um esforço para se colocar no lugar do outro, e isso sim é empatia. Aí no próximo slide mostra, né? Uma pessoa no frio, uma pessoa no calor, uma pessoa com sentimento, né? Com olhar sentimental. E aí a gente vê, a partir desse slide, que nós somos diferentes, nós somos distintos. E jamais nós sentiremos a dor de um outro ser humano, porque o mecanismo do nosso cérebro, né? Nervosos e emocionais que conduzem essa dor são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de uma pessoa, eu posso me entristecer pela dor de um filho, pela dor de um aluno, porém a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a percepção de cada coisa, do frio, do calor, da fome, da dor, da angústia, da depressão, da tristeza, é individual. Por exemplo, quando alguém me diz, né, aqui no Rio Grande do Sul, eu como uma baiana, que quando eu digo, né, que eu estou com frio, às vezes é muito difícil do outro entender, porque enquanto alguns dizem que frio gostoso, esse frio pode me liquidar. Então, a pessoa precisa ser muito empática para entender que esse frio é um frio diferente para uma pessoa que não nasceu nessa região. É um frio mais doloroso, é um frio mais difícil. E a gente precisa entender que, por isso, próximo slide diz o seguinte, que a empatia é uma condição onde, mesmo que haja barreira, a barreira de a gente conseguir entender de fato e sentir de fato que isso não é possível, mesmo que haja essa barreira, eu consigo estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva e que eu deixe de ser simpática apenas e passe a ser empática. Por isso que no próximo slide aí diz que nós precisamos de pelo menos 3 componentes para exercer a simpatia. Prestem atenção nesses componentes, porque se não houver esses componentes, nós seremos simplesmente simpáticos ou antipáticos. E aí a gente não chegará no coração do nosso aluno, do nosso adolescente, da nossa criança. Primeiro componente é o componente cognitivo, mente. A gente precisa compreender a perspectiva e sentimento do outro. E aqui não vai dar tempo de eu diferenciar sentimento de emoção. São duas coisas distintas. A emoção é mais aquela coisa do impulso que pode levar ao sentimento. Mas a gente precisa ter um entendimento mínimo do que vem a ser emoções e sentimentos. Crianças e adolescentes, assim como nós adultos, temos isso muito marcado o tempo todo na nossa vida. E a gente precisa entender que aquilo que emociona um jamais emocionará o outro. Aquela lágrima que você derrama por um problema, o outro pode estar sem o menor sentimento. E isso é do ser humano. Segundo, a primeira é cognitiva, a gente entende o sentimento do outro. Depois passa para afetividade, coração, conexão e preocupação com o outro. Você vai ter que fazer o esforço para pensar e levar para a sua emoção. Para só assim passar para o comportamental, que são manifestações verbais ou não verbais de atitudes que faz com que você, de fato,
seja uma bênção na vida do outro. Cognição, emoção, ação. Olha o movimento, cognição, entendo, levo para a minha emoção, porque se não tiver emoção, a gente não faz nada, a gente se torna uma pedra, para a gente poder agir. Cognição, emoção, ação. Para que, de fato, a empatia ocorra. Rapidamente, vamos ler aí esse verso que está em 1 Coríntios 9,19, onde o apóstolo Paulo deixa uma lição maravilhosa do que vem a ser empatia. O apóstolo Paulo já não chegava dizendo o que tinha que fazer ou deixar de fazer, né? Os comentários de Ellen White falam o quanto ele se aproximava do povo. E lá em 1 Coríntios 9,19 diz o seguinte, acompanhe comigo, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais serviço. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei. Não é que eu estou sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos os meios cheguem a salvar alguns. Gente, esse verso é fabuloso. Sublinhe, grife, marque, destaque, põe seta na sua Bíblia, porque esse verso mostra o quanto a gente tem que descer a condição do outro. Não que a gente vá concordar, ele colocou aqui entre parênteses, mas a gente tem que descer a condição, senão a gente não chegará jamais ao coração das nossas crianças e adolescentes. Ainda mais que eles vêm de famílias diversas, né? A Cláudia estava falando aí sobre essa pandemia, onde a gente vê que os problemas das pessoas são diferentes, né? O isolamento é uma oportunidade para a gente aprender a exercer simpatia, porque quando vocês receberem as crianças de volta, os que já estão recebendo, a gente vai lidar com problemas distintos, né? Por exemplo, a classe média e alta tem o problema, tem, por exemplo, nessa pandemia, o problema do tédio, né? Qual o programa de TV a cabo que vai assistir, quais são os livros que vão ler, quais os equipamentos que vão usar, né? Qual o regime que tem que fazer para a grande quantidade de alimentos saborosos e muitas vezes engordativos, né? Esse é o problema da classe média, da classe alta. Mas a gente também tem a classe baixa que a gente lida e que está lidando com o problema de não ter estoque, de não ter reserva financeira, de ter perdido o emprego, de estar com dívidas, devendo aluguel, devendo contas básicas. E a gente está lidando também com problemas emocionais distintos. E a gente precisa compreender isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, entenda, eu vou me fazer o que for necessário para entender. E aí o próximo slide mostra que o relacionamento precede as regras. Eu não tenho que chegar com regras, né? Isso aí vocês sabem, mas o sentir-se compreendido, amado, valorizado, aceito, seguro, precede a obediência e a lealdade. É que nem um filho. Você não recebe um filho nos braços, né, dizendo já o que tem que fazer. Primeiro é o amor, o afeto, o aconchego. Depois é o ensinamento. Né? É assim que acontece. E eles vão nos obedecer na medida que eles vão confiar na gente. É assim que funciona nos relacionamentos também, né, de professor a aluno. Olha só o próximo slide, onde tem uma professora aí toda feliz, né? Com os alunos todos aos pés dela, né? Ela dando afeto e ela recebendo afeto. Quem estava na última trimestral que eu participei lá no IACS, eu falei da importância do afeto. E o afeto tem tudo a ver com empatia, está colado com a empatia. Construção de relacionamentos positivos, relacionamento positivo, pedagogia positiva, né? Pedagogia do afeto, que alguns aí ouvem, curtem e gostam, não é beijo e abraço. Eu sou afetuosa, eu recebo meu aluno com um beijo e um abraço. É muito além disso, né? A afetividade, o relacionamento positivo é conquistar o coração das pessoas, mas não se preocupar com o convencimento. O convencimento vem depois. Na hora que você ganha o afeto, pronto, está ganho. Aí vai ser aumentar as chances de ter a mensagem que você quer passar para a sua criança, seu adolescente, aceita, na medida que ele se vincula a você. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma professora na igreja da escola sabatina, a prof. Miriam, e ela era lá da classe, né? Eu era criança, uma grande igreja lá em Salvador, Bahia, aonde quando a gente cruzava o olhar com ela dentro da igreja, ela me piscava. E aquela piscada era tudo para mim.
Eu olhava, a gente, né? A pessoa encanta, e aí eu olhava, ela me piscava, Pronto. Já foi o suficiente, aquele afeto, aquele carinho, para eu chegar mais perto dela. Eu era uma criança tímida, né? Mas aí, e ela com o afeto, com a compreensão, entendendo que eu não queria falar na escola sabatina, que não adiantava querer impor e perguntar e forçar, né? Muitas vezes dizer, diga o verso, tem que dizer. A criança às vezes é tímida, então diz no ouvido, ou então diz para a mamãe, já está suficiente. É a compreensão do perfil de cada um. Passando o próximo, a gente precisa conquistar, como o apóstolo Paulo fez, a confiança e a simpatia, e isso precisa, às vezes, de muita paciência. Você tem esse perfil? Se não tem, busque esse perfil, né? E também a compreensão. Precisamos compreender sem julgamento e censura, o que é muito difícil, naturalmente, para nós, seres humanos, que temos a tendência de julgar. Olha aí, isso não significa, próximo verso, Jesus Cristo aí, que foi o grande mestre da empatia, ele mostrou para a gente que isso não significa que a empatia é praticada pelas crianças, né? Para com as crianças e os adolescentes, era a concordância com as ações dos pecadores, no caso de Jesus. Mas eles não ficavam censurando e reprovando os defeitos o tempo todo. O confronto dos erros precisa ocorrer, evidentemente, porém tem o seu momento e com certeza não deve ser feito no início de um relacionamento ou de uma conversa. O próximo slide mostra que nós somos centrados em nós mesmos e a gente tende a achar que as outras pessoas pensam como a gente pensa, inclusive que deveria pensar como a gente pensa. E esse é um grande erro, porque a gente quer, às vezes, né, trabalhar dessa forma. É como essa imagem aí dessa figura humana, aonde você bater no olho, você pode ver uma pessoa de perfil, enquanto alguns veem, em primeiro lugar, uma pessoa de frente à metade do rosto. Cada um tem uma percepção inicial. E, no próximo slide, diz o seguinte: posso dizer o que eu acho, às vezes a razão quer dizer, o coração não quer ouvir, e vice-versa. Às vezes a emoção está dizendo e a razão não quer ouvir. A gente precisa conectar a razão e a emoção. Teve uma época de estudos de história, né, de estudos que dizia assim, não, a gente tem que ser razão. A gente tem que ser razão. Temos que ser razão, sim, mas a gente precisa se reportar à emoção no sentido de compreensão. Tá bom? Olha só, nosso cérebro nos constitui como seres humanos e produz a nossa realidade, do quente, do frio, do que é simples, do que é complexo, do que pode, do que não pode, princípios e valores também, mas a gente tende a centrar na gente. E olha o que o próximo slide diz, você nunca vai sentir o que a outra pessoa sente, porque os nervos do seu cérebro não conseguem conectar o cérebro de outra pessoa. Você sentirá apenas o que seu corpo permita sentir. É mais ou menos como essa próxima imagem, né? De que mostra que, apesar de que você sentirá o que o seu corpo permitirá sentir, quando há uma conexão, você conseguirá colocar o cognitivo, a emoção, o sentimento e o comportamento em ação. Como está nessa imagem, você não vai sentir exatamente o que a pessoa sente, isso é um conceito errado da empatia, mas você compreenderá mais ou menos. Olha, uma mente chuvosa, turbulenta, e você até está com seu sol radiante, mas você consegue compreender parcialmente aquela dor e agir de acordo para realmente ter uma ação efetiva, né? Eu vou pular essa próxima imagem, onde não vamos dar tempo de comentar sobre essa cirurgia aí, vamos pular para a próxima, onde a conexão é fundamental nesse processo. E isso é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Nós não somos naturalmente empáticos, a gente precisa desenvolver, colocar isso, né, diariamente em prol do outro, porque isso é o barato da vida, né? É ajudar alguém, é fazer alguma coisa por alguém. Tem pessoas que se curam da depressão quando se envolve em atividade para ajudar alguém. Empatia, então, é todo esse processo que nós precisamos conscientemente colocar em ação. Cláudia. Oi? Muito bem. Excelente, doutora Jamile. Ou seja, essa introdução para a gente entender o que é empatia, né? E me chamou a atenção, eu anotei aqui, tá? O que você falou ali. O que compreende essa empatia? Então, ela é uma junção aí do cognitivo, do afetivo e do comportamental, né? No cognitivo, eu tenho a mente, ou seja, o sentimento do outro.
No afetivo, a parte emocional, né? Que a gente, simbolicamente, uma forma romântica, vamos dizer assim, a gente ilustra com o coraçãozinho, a parte da emoção. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Ou seja, o que eu penso e essa emoção, essa junção dessas duas coisas resulta no meu comportamento, na minha manifestação, como você colocou, verbal, e algumas vezes ela não é verbal, mas o meu gesticular aqui, a minha fisionomia, a minha feição, vai dizer para o outro que eu estou fazendo uma crítica ou não estou entendendo o que ele está passando. Então, a empatia, quero que você corrija e ver se eu entendi certo, a empatia, ela envolve, então, essas três coisas. Ou seja, quando eu penso e estou ouvindo a situação do outro e me colocando no lugar dele, eu vou ter uma emoção diferente e isso vai refletir na minha ação, nas minhas palavras. É mais ou menos isso a empatia, doutora Jamile? Exatamente, é exatamente isso. Sendo que muitas pessoas não fazem isso automático, precisa de Sim, uma atenção especial, mas é exatamente isso. Você entendeu? Perfeitamente bem, entendi. nota Tá. 10. Então, você falou automático. A gente não faz isso no automático. Realmente, eu posso me exercitar, porque às vezes eu posso estar escutando uma pessoa e já vem assim, mas isso aí não é nada, meu sofrimento é muito maior. Mas se eu começar a treinar, eu consigo, então, começar a me tornar uma pessoa mais empática? E é possível isso? É totalmente possível, né? Porque como a própria palavra de Deus diz, né, que nós temos que chorar com os que choram, né, e alegrar com os que se alegram. A gente vê a possibilidade disso que é colocado na palavra. Então a resposta é sim, mas isso o exercício da empatia. E um exercício que nós, principalmente nós, como cristãos, precisamos começar a colocar em prática e exercitar, porque a Bíblia, como eu mencionei ali, o amor ao próximo, né? O amor ao próximo não é só quando a gente pega 1 quilo de alimento e vai ali entregar para alguém que está precisando. Ele vai muito além disso. E a empatia está dentro desse contexto também, de poder entender o outro. E me chamou a atenção o exemplo que você usou ali, e como é comum a gente, às vezes, pensar que numa crise, a pessoa que tem dinheiro, que tem recurso, ela não tem sofrimento, né? Mas eu tenho, sim, o meu sofrimento é muito grande. Mas você colocou ali que nesse contexto, principalmente agora de crise, onde todos fomos afetados, a gente tem aquela pessoa que tem recurso, ou seja, o adolescente, ele tem tudo, de bens materiais, ele tem o dinheiro, mas ele está sofrendo do tédio, ele está sofrendo as questões emocionais, né? E tem aquele outro que não tem o recurso financeiro e que também está sofrendo porque tem contas a pagar, talvez o pai perdeu o emprego. Então, você mostrou para a gente ali que o sofrimento, ele envolve todos. E a empatia também cabe praticarmos e exercitarmos, seja com quem tem dinheiro ou com quem tem menos recursos. É isso? Exatamente, porque a gente tem a tendência de olhar para aquele que tem mais possibilidades do ponto de vista financeiro e dizer: está reclamando do quê? Tem tudo. E não entende a sua dor, né? E a gente Uhum. às vezes ouve adolescentes dizer assim: eu recebo tudo o que eu quero, mas não é isso que eu quero. A minha mãe não entende, o meu pai não entende, as pessoas não entendem que não é isso que eu quero. Eu preciso de outra coisa. Eu preciso de quê? De afeto, de amor, de ser escutado, de ser compreendido, de não ser julgado, de não ser, etc, etc, etc. Então é exatamente isso. Gente, vocês perceberam que a gente está quase assim, quase um consultório hoje aqui, né? Então, vamos lá. A questão, assim, quando uma pessoa está trazendo a realidade dela, contando algo, e eu permito esse pensamento de que, tipo, isso aí é bobeira, eu estou bloqueando, de certa forma, a empatia para que ela aconteça, porque eu já criei um bloqueio ali, eu já permiti, eu não falei, não externalizei esse sentimento, mas eu pensei nele. Por pensar, eu já estou criando um bloqueio para desenvolver a empatia mais à frente? Quando a gente olha pensando na dor do outro, é o desenvolvimento da empatia. Mas às vezes há Uhum. um bloqueio na gente, como por exemplo, está reclamando do quê? Bloqueou. Então, eu não tenho que Sim. fazer nada por esse, eu não tenho que escutar esse. Bloqueou, acabou o relacionamento não é nem simpatia, né? E aí a gente Uhum. tenta dourar. Lembra que eu falei lá na frente? A gente tenta dourar. Dizer assim, mas pelo menos vai estar reclamando de quê? Você tem isso, você tem aquilo, é o dourar que não vai levar
a criança ou o adolescente a esse sentimento de que estão se importando comigo. Importar. É o sentimento de levar o seu sentimento para ele e ele para você. Eu estou importando, né? E aí a gente pode bloquear. Diferente de a gente escutar e, olha, tem muita gente que acha que no processo de empatia você tem que dizer alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que dizer, né? Uma pessoa de luto, por exemplo, o que é que você vai dizer? O que é que você vai dizer? Vai passar? Pô, aí a pessoa, né? Ou é assim mesmo, foi melhor. A gente às vezes diz frases que podem ajudar e que podem piorar. Às Uhum. vezes só estando do lado e dizendo, eu estou aqui do seu lado para o que você precisar, para você deve estar sendo muito difícil, já é suficiente, né, nesse processo inicial de empatia. A gente tem que entender, Cláudia, que a gente não precisa o tempo todo ter coisa para dizer. Às vezes a gente só estando do Um lado, abraço resolve. Estar do lado resolve. está do lado e dizendo, estou aqui para o que você precisar, né? Uhum. E não querer dourar, porque quando a gente quer fazer isso, a gente mostra que o problema da pessoa não é tão ruim assim. Olha, você não está vendo que você está, tal. E aí a gente não dá a devida importância que é para aquela pessoa, importar, a importância. Ok. Então, assim, doutora Jamile, por isso que nós trouxemos este assunto para falar com você, querido professor, hoje. Porque essa ausência da empatia dentro de casa, a gente vê, né, Jamile, os reflexos dessa ausência de empatia, ou seja, eu que tenho filho adolescente, de entender que ele está sofrendo porque ele não está encontrando um amigo, ele não tem as atividades da igreja, e, ou seja, um membro da família com outro. O esposo ter a empatia com a situação da esposa e vice-versa. A ausência da empatia dentro do lar, os prejuízos que isso acarreta. E agora, no âmbito da igreja? Nós vamos começar a retornar? E aí, será que estamos preparados para sermos realmente, aplicarmos a empatia? Porque as pessoas vão voltar para a igreja, o nosso adolescente vai voltar para a classe, a nossa criança vai começar a retornar. Você, professor, cada um tem sua dor. Cada um passou e está passando por uma situação. Agora, então, nós vamos para uma parte prática. A gente viu aí a parte teórica, entendemos o que envolve a empatia, mas acho que é importante a gente exercitar isso, né, doutora Jamile? E nós vamos fazer isso nesta manhã. E eu quero convidar, nós temos aí os convidados especiais que eu vou chamar aqui, eles vão começar a entrar aqui na nossa sala. Uma deles é a Marcele Garcia Santos, já está aqui conosco, a Marcele. Oi, Marcele, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, muito bem-vinda, que bom que você está conosco. A Marcele é mãe de adolescente, é líder, tá? Também trabalha, é gestora, estou errada aí na função? Não, é isso aí, eu sou gestora de saúde. Gestora de saúde, entende bem, vivenciou bem aí os efeitos, reflexos dessa pandemia, e ela vai Estamos estar aqui vivendo, né? conosco. Estamos vivendo Estamos ainda, nem em saímos. pleno. É que a gente está doido para sair, mas não está acontecendo, né? E a Marcele é de Gravataí. Outra pessoa especial que está aqui conosco é a Priscila Rochadel. A Priscila é terapeuta, mãe de adolescente também, reside em Sapiranga. Priscila, dá o seu oi aí para o pessoal. Bom dia a todos. Vamos compartilhar um pouquinho sobre os nossos adolescentes, sobre essa vivência que eles tiveram, né? Não, estão tendo ainda, né? Tendo muitos adolescentes no meu consultório. Na verdade, agora, desde a pandemia, 70% são adolescentes que estão no consultório. Muito bem, obrigada, Priscila. E não poderíamos ficar só a mulherada aqui, né? Então, o Rodrigo foi nosso convidado especial. Rodrigo, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. O Rodrigo, ele é líder de aventura, líder de adolescentes, acho que desbravadores também, né? Não, só adolescente, gente. Mas ele atua numa área bem interessante, que é o trabalho aí com os adolescentes, ele é orientador social, isso, né, Rodrigo? Isso, bom dia, Cláudia, bom dia, pessoal. É Bom um prazer dia. estar aqui. Eu não sei se o áudio está ok aí, tá tudo certo? Tá ok, estamos te ouvindo perfeitamente.
Cortou agora um pouquinho, Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Já melhorou o áudio agora? Agora sim, tá voltando. Se der problema, eu tiro o fone aqui. Aí, eu trabalho já há 6 anos com adolescentes. Acho que tá dando uma interferência, né? E a nossa jornalista pediu para você tirar o fone, que acho que vai ficar melhor. Tá bom. Tirei. Isso, perfeito. Agora tá melhor, Fala né? um pouquinho aí da sua área de atuação aí, que é a questão de orientador social e lidando diretamente com o adolescente, né? Então, você trabalha com adolescente no sábado, mas na semana você também lida com adolescente. Fala um pouquinho pra gente. Isso mesmo, isso mesmo. Esse ano eu assumi o grupo de adolescentes aqui na igreja, né? Eu já tinha trabalhado com eles há 10 anos atrás, aproximadamente. Eu era um pouco mais novo. E agora eu retornei, porque é um grupo que tomou meu coração. Eu não consegui ficar muito tempo longe. Então, novamente, eu voltei a atuar com eles aqui. E sim, eu trabalho na área da assistência social. Eu sou orientador social, trabalhando num projeto exclusivamente com adolescentes de 14 a 18 anos, que vivem toda a questão da vulnerabilidade social, né? Questões bem tristes, mas, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, que eu sou muito grato a Deus, de poder estar presente dentro da comunidade e trabalhar com esse grupo de adolescentes que precisam muito. Ok, muito obrigada. Então, Jamile, doutora Jamile, esses são os nossos convidados. Eles não sabem o que vão fazer, tá, gente? Eles aceitaram o convite, são líderes, assim, corajosos. E agora nós vamos para a parte da prática. A doutora Jamile falou ali, né? Como é importante a gente exercitar essa empatia. Então, nós vamos agora, eu vou pedir a Camila, nossa jornalista, ela vai colocar aqui para nós, compartilhar uma tela aqui. Nós vamos estudar, vamos vivenciar uma situação, tá? Então, esse é o segundo momento da nossa trimestral e ela vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, que nós vimos aí os principais desafios a serem enfrentados agora são a questão dos impactos emocionais que a situação deve trazer para todos nós, crianças, adolescentes, né, para as nossas famílias. E a elevação dos riscos de abandono e evasão das classes das igrejas. Nós, professores, né, eu escuto aí diariamente, eu recebo um áudio, uma mensagem, minha classe diminuiu, eu tinha 20, só tenho 5, eu tenho 3, eles estão sumindo, estou perdendo o controle. Não tem nada a ver com você. Ele vai sair, mas daqui a pouco, quando você retornar às atividades, ele vai começar a voltar também, tá? Eles estão loucos para participarem das programações, de tudo que vocês realizam aí no distrito, na base. Mas para desenvolvermos a empatia, para nos capacitarmos para receber esse adolescente, para receber o nosso juvenil, a nossa criança, a gente já precisa começar o nosso preparo aqui mental, para que realmente, quando ele vier para a classe, quando ele estiver na classe, ele se sinta acolhido, tá? Acolhido. Então, vamos lá para o próximo slide, pode passar ali, Camila? Tudo bem? Pode passar. Pode passar? Pode passar. Ao vivo é assim, gente. Para mim não foi aqui. Alguma coisa aconteceu, mas enfim, nós vamos ver aqui vamos compartilhar de novo a tela. Agora foi, ali apareceu o Mário, Camila, para nós. Isso, gente, vocês não têm noção de como é que está aqui a situação. Tem câmera e fio espalhado para todo lado. Então, vamos lá. O Mário, pode voltar lá no Mário. Estava certinho. Volta. Não. Volta. Para trás, você está indo para frente. Aí. Espera aí que está dando uma diferença de tela aqui. Agora foi. Pronto, sincronizou. Então, vamos lá. Rodrigo, Priscila, Marcele, a doutora Jamile também. Esse aqui é o Mário, tá? O Mário é um adolescente de 15 anos. Ele é da classe dos adolescentes, ele é da classe média, sua família é da classe média da sociedade. É um personagem, tá? O Mário, ele é fictício. Então, não comece a pensar aí que, eu acho que estão falando do fulano lá da minha classe.
Não está, não. Nós criamos essa história para que a gente pudesse aqui conversar a respeito do Mário. Mas vamos entender um pouquinho, você que está aí de casa, quem que é o Mário. Então, vamos ver aqui a história do Mário. Já vai ser projetada aqui para nós. E aí está. Preste atenção para que você possa entender, os nossos convidados também, que daqui a pouco vem a parte difícil aqui de desenvolver a empatia. A família do adolescente é conflituosa. Os pais são separados e ele vive com a mãe e a irmã mais nova de 11 anos. A mãe é super protetora e o pai não consegue estar muito presente. Ou seja, essa mãe tem um perfil aí permissivo, tá? Em casa, o Mário tem o costume de ficar no seu quarto e não participa muito das atividades em família. A mãe superprotetora acaba influenciando muito suas opiniões. Um pouquinho mais da vida do Mário. Na escola, o Mário é um aluno que mantém uma boa relação com os amigos, com os estudos, demonstra pouco compromisso e precisa se esforçar para acompanhar a turma e manter notas suficientes para passar. Esse é o perfil dele como aluno. Mário está apresentando dificuldade de rendimento com as aulas de forma remota, por falta de disciplina e interesse com os estudos. Agora, e na igreja? Como é que está sendo a realidade do Mário? Ele é o único da família a frequentar e não costuma ser pontual ou sente pressionado, né, ao responder o quiz da escola sabatina, pois, na verdade, não tem o que responder por falta de incentivo familiar. Ele é o único adventista na família. Durante a pandemia, algumas coisas aconteceram ali na família do Mário. Ele vivenciou o medo e muito conflito entre os pais. Lembrando, né, que os pais ali são separados. Ele teve perda de familiares próximos em função do Covid-19 e o ambiente familiar também foi influenciado pela crise financeira, que impactou o negócio do pai e a renda da mãe, que é autônoma, é uma advogada. Então, aqui está o Mário, e o Mário, então, seus pais são separados, né? Ele mora com a irmã, a gente viu como que é a situação dele na escola, como aluno, a dificuldade dele com os estudos remotos, a questão da igreja, o único adventista, então ele não tem muito incentivo em casa para poder fazer as coisas, ou quem sabe responder o quiz, e tudo que ele enfrentou na pandemia, tá? E está enfrentando. Agora vamos lá para o próximo slide. Aqui está o Mário. O Mário é o centro, né, da nossa problemática, vamos dizer assim, hoje. Então, vamos entender hoje. Primeiro aspecto, tá? Do que o Mário está vivenciando, tudo que gira em torno da vida do Mário. O que ele ouve? Tá? Esse é um aspecto que juntos nós vamos analisar aqui. O que ele ouve? O que ele pensa, sente, né? O que ele fala e faz? E também o que ele vê. O Mário é um indivíduo, é um adolescente, e todos esses sentimentos aí, todas essas áreas, tudo isso envolve quem é o Mário. E outra coisa mais, quais são suas dores, tá? E também quais são os seus objetivos. E aí nós vamos dar continuidade agora, e a doutora Jamile vai estar junto aqui com a gente, porque nós queremos entender um pouquinho e ouvir a opinião de vocês, tá? A nossa jornalista, ela vai estar digitando nesse momento aquilo que vocês irão destacar. Rodrigo, Priscila, Marcele, o que o nosso adolescente está ouvindo? Ouvindo de quem? Da família, ouvindo dos seus amigos, né? Dos professores, dos influenciadores, o que ele assiste na televisão ou acompanha nas redes sociais. O que você acha que o Mário está ouvindo? Então, agora é a vez de vocês participarem e nós vamos estar anotando aqui, vamos destacar aí uns 6, enfim, vai ser bem natural aqui agora, vamos colocar e depois vamos destacar os 3 que têm um maior peso no que o Mário escuta. Quem vai ser o primeiro a falar aí? Pode abrir o áudio, se já está aberto, pode falar. Eu vejo que... pode começar. Fica à vontade, eu falo depois. Pode falar, Marcelo. Tá bem, vamos lá. Então, assim, analisando brevemente a história do Mário,
Eu acho que o comportamento dele reflete o dos pais, na verdade, né? Ali, quando diz que o Mário ele demonstra pouco compromisso, eu penso que seja o reflexo dessa mãe super protetora, que talvez por ausência de tempo, de poder dar mais atenção, talvez fique dizendo para ele que ele, coitado do meu filho, tem tantos compromissos com a escola, não precisa... Eu tenho ouvido isso de muitos pais ao meu redor, assim, de que, coitadinho, tá em casa, não precisa acordar cedo. Bom, mas o horário, se tivesse indo à escola presencial, o horário era 7 horas, então continua sendo às 7 horas o horário da aula, né? Já ali a questão dele demonstrar pouco interesse, falta de disciplina e interesse com os estudos, acho que essa excesso de permissividade do pai, ali também acho que já justificado talvez pela ausência dele, pelo fato de serem pais separados, ele não estar sempre com o menino, então aí acaba querendo compensar com esse excesso de permissividade que reflete lá no comportamento do adolescente com a falta de disciplina e interesse com os estudos. Acho que vou parar por aqui, então, deixar então vamos, numa palavra, vamos colocar aqui o que a Marcele falou, esse coitadinho, né? Porque eles vivem em um contexto de conflito. Então, coitadinho, pena, que palavra poderíamos colocar aí? Isso, prota. Camila já achou aí uma palavra para definir bem o que a Marcele colocou. Rodrigo, na sua opinião, assim, o que você acha que o adolescente está escutando? Vocês podem falar em uma frase, uma palavra? Sim. Eu acredito que ele acaba ouvindo alguma cobrança também por parte dos professores, né? Ao mesmo tempo que, de repente, por parte da família vem essa visão de que ele acaba sendo um coitadinho, também vem um outro lado que cobra algo que ele não consegue, não tem suporte para garantir que ele consiga vencer essa cobrança. Ok, ou seja, essa cobrança com os estudos, as notas não estão indo bem, então, Sim. Ao invés de entender, os pais estão cobrando. Muito bom. E aí, Priscila, qual a tua opinião aqui? O que você acha que o nosso adolescente... Eu já começo pela mãe, né? Que não houve ali aquele corte da mãe, a mãe como tem uma super proteção do filho, e o coitadinho pelo fato da separação, né? Quando há divórcio, geralmente as mães chegam dizendo, ai, pobrezinho, olha tudo que ele passou com o divórcio, tadinho dele, daí agora tem mais agora a situação de estar trancado em casa, pobrezinho, para que cobrar dele? O que ele vai fazer? Né? Então, bem como ela disse, está muito tadinho, muito coitadinho, é muito inho que elas colocam, né, na criança. Então, esse adolescente, ele já começa que ele não tem rotina nenhuma, né? A gente vê ali toda a estrutura da história dele ali, ele não tem rotina, ele não tem afeto do pai, porque o pai quase nunca está com ele, a mãe super protetora, até mesmo pelo fato para dar a desculpa, né? De ter que controlar também, a maioria das superproteções também são um controle sobre os filhos, né? Eu tenho visto muito mãe controlando as coisas que o filho faz, e não num controle bom, uma superproteção, então um autocontrole do filho, né? Então ela vai determinar ali, ela poderia ter incentivado ele a coisas boas, porque se ele vai à igreja, é que a permissão é dela. Ela deu a permissão para ele ir à igreja. Então, se ela vê que ele teve alguma mudança, ela podia ter, sim, ajudado ele, pelo menos, a lembrar ele de estudar a lição, mas nem isso, né? Ela se colocou no lugar dele, né? Então, na verdade, esse menino parece estar por ele, né? Essa é uma grande verdade, ele está por ele mesmo. Ok, então, assim, vamos entender agora aí, a Camila já vai definir aqui uma palavra aqui, mas é interessante que é essa cobrança, né? E quem sabe esse adolescente está escutando que você não faz nada de direito, ele Você está... só dorme. Ok, você só dorme, que já entra nessa cobrança, né? Você só dorme, você não faz nada direito, são coisas que eles estão ouvindo. Nós estamos nos detendo agora só nos aspectos do que ele escuta, frases. Eu acho que ele escuta também a questão, né?
de morte, pessoas estão morrendo, pessoas estão doentes, são frases, são coisas que ele escuta. Doutora Jamile, que considerações você faria ou que você acrescentaria nessa parte do que o nosso adolescente está escutando? Pois é, e além dessa questão do negativismo, que já foi colocado aí muito bem, né, que entra, não temos dinheiro, você não sabe escolher, você não sabe decidir, quando vem essa mãe, né, que super protege, talvez também por uma situação de culpa, né? Ele também ouve que ele não é suficientemente bom porque não vai tão bem na escola, não consegue responder as perguntas da escola sabatina, né? A não suficiência, quer dizer, são muitos negativismos que esse adolescente ouve, né? E aí entra o quê? Em contrapartida, o que ele ouve na mídia, nas redes sociais e o que ele ouve dos colegas, né? Porque como ele é um menino muito bem-quisto, ele deve ouvir também muitas coisas dos colegas que podem ser coisas que influenciam de uma forma ou de outra, positivamente ou negativamente. Então, ele pode ouvir coisas que pode desvirtuar ele dos colegas e da mídia, né? E pode ser coisas diversas. Então, eu colocaria, para resumir, o negativismo de ambos os lados, da família e também da mídia ou dos colegas que também, às vezes, influenciam negativamente. Negativismo. Ok, perfeito. Então, agora, de tudo isso, dessa relação que vocês estão visualizando aí na tela, quais as 3 que vocês acham que tem um peso maior, tá? Para a gente colocar. É o vitimismo, é a questão da cobrança. Eu acho que a solidão aqui ela vai entrar num outro aspecto depois, que é o do sentir, né? Mas é o negativismo, você só dorme. O que nós poderíamos colocar, destacar como os 3 com maior peso? Rodrigo, deixar aí cada um de vocês destaca um. Sim. O que você acha que pesa eu mais? dou a minha opinião de 3, dos 3? Pode dar de um. Eu acredito que o negativismo, com certeza, é um ponto que tem que se considerar muito. Ok, negativismo. Marcelo, o que você acha que tem, assim, o segundo aí aspecto que pesa mais? Acho que é a cobrança. Ok. E Priscila, qual que você acha que pesa mais aqui? Você não é suficiente. Ok. Então, olha, o que o nosso adolescente está escutando está com esse peso do negativismo, da cobrança, de ser insuficiente, né? Isso é só o aspecto que ele ouve. Agora vamos lá para o segundo aspecto do nosso adolescente, é o que ele pensa, o que ele sente, né? Quais são as suas ideias, valores, as suas motivações, as suas emoções recorrentes, o que ele está sentindo aí constantemente diante da nova realidade de vida dele. Então, de maneira breve, aí vocês podem falar uma palavrinha ou uma frase, para a gente não demorar tanto, temos outros aspectos para analisar, mas o que o nosso adolescente está pensando? O que ele sente? Eu acho que ele está sufocado. Essa é a minha ideia. Eu acho que ele está muito sufocado, tem muita informação vindo a ele não está conseguindo digerir tudo isso. Então, ele acaba se sentindo sufocado e é onde vem as ansiedades, né? Ok, muito bem. Ele está se sentindo sufocado. Fala, Rodrigo. Ele também deve sentir muita saudade e talvez esse momento esteja confundindo também a cabeça deles, né, de poder ter esse contato virtual que não compensa nem um pouco o contato presencial, e talvez isso esteja gerando uma saudade nova nesses momentos. Ok, muito bom. E agora, Marcele, o que o seu adolescente aí, você também tem filho adolescente, o que está passando, será, na cabecinha deles? O que eles estão sentindo? Acho que, de uma forma geral, o adolescente ele tem uma necessidade de ter referência, né? De ter alguém como referência, de ter um grupo como referência. Acho que o Mário está muito perdido nesse sentido, assim, ele não sabe onde é a referência dele. Ok. E a gente está falando aqui do Mário, que é um adolescente, mas você que está em casa está nos ouvindo, o seu juvenil, o seu aluno dos primários, do jardim, ele também está enfrentando, tá, as situações e os problemas dele. Ele também está sentindo algo, está pensando algo. Então, nós usamos só um exemplo, mas vá pensando aí no seu aluno, para que você possa entender bem aí. Mas, ok, falta de referência, ele está se sentindo perdido. Jamile, o que nós poderíamos acrescentar aqui?
Eu diria que esse adolescente, ele tem um sentimento de incapacidade, é o primeiro ponto, que leva ele ao segundo ponto, que é a insegurança, né? O sentimento, quando a gente se sente incapaz, a gente se sente inseguro, e aí leva ao sentimento, isso é o que ele pensa, que é incapaz e inseguro, que leva ao sentimento que já foi mencionado aí, mas eu acho que vale colocar na lista, que leva ele a ter ansiedade. E a ansiedade é muito complexa em algumas situações, né? Então, essa palavrinha aí define bem, eu acho que o que eles estão passando também, né? Mas não sou eu que vou definir os 3 com maior peso. Vocês vão definir o que nós vamos destacar que está pesando mais no que o adolescente está sentindo ali, está pensando. Priscila, se eu ver o que pesa mais. Ansiedade. Com certeza. Marcele. Eu acho que é insegurança. Ok, insegurança. E você, Rodrigo? Falta de referência. Falta de referência. Então, assim, ele está se sentindo sufocado, está sofrendo com a saudade, está se sentindo confuso, tem falta de referência, incapacidade, insegurança, ansiedade, mas os 3, ao ver do nosso grupo aqui, que está tentando entender o Mário, o que ele pensa e sente, a ansiedade, a insegurança e a falta de referência tem um peso maior nele, nesse momento. Muito bem, mas o Mário, ele também escuta, ele pensa, mas ele fala, ele faz. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho o aspecto do comportamento do Mário, tá? Isso é algo mais fácil porque é o que a gente vê. O que nós estamos vendo no nosso adolescente, né? No seu comportamento? Como é que ele tem se expressado no dia a dia, nas suas atividades? E agora a gente vai, então, colocar aqui quais são quem sabe, as palavras, as frases, né? O seu comportamento, como é que ele está expressando isso? Priscila, pode falar para nós. Eu acho que ele está com muito tédio, né? Porque antes eles tinham uma rotina, eles tinham os amigos, eles iam para a igreja, eles faziam bastantes tarefas. Agora, tudo parou. Aí, na verdade, em casa, como muitos ainda estão em isolamento, eles não têm o que fazer. E Mário também não tem o que fazer em casa. Porque por mais que tu faça cursos, algumas... conversa com os amigos, é só no celular. Ele não está tendo aquele aproximação de alguém, né? Então, eu creio que ele está entediado. Tá, eu acho que aqui, ó, como a gente está, né, o que ele fala e faz, traduzindo o que a Priscila colocou, eu colocaria, quem sabe, a frase assim, eu não tenho nada para fazer, né? Colocando isso numa frase. O que a gente que é o que mais eles falam, né? Isso, que então, é o que eles falam. Não tenho nada para fazer. Rodrigo, o que você escuta do seu adolescente? Você que lida também durante a semana com o adolescente, o que você está escutando? Sim. Quais são as frases ou o comportamento, né? Eles falam que não aguentam mais estudar, não aguentam mais, é muita tarefa, muita atividade, que não dão conta, estão assim, muito cansados. Perfeito. Olha, eu estou escutando essa frase aí constantemente em casa. Marcela, e você? O que você está escutando em casa, ou na classe de adolescentes, ou dos adolescentes aí de outros lugares também? Acho que o da Marcele parece que travou ali, né? Enquanto isso, vou pedir para a doutora Jamile, então, falar ali um pouquinho do que o nosso adolescente está falando, está fazendo. Assim como ele acha que não está mais aguentando a situação, pode ser também que ele escute, né? Que não me aguentam mais. Quando ele se isola no quarto, quando ele se coloca recluso, não me aguentam mais. Okay. Né? E aí ele se defende se excluindo de algumas atividades familiares e afins. Ou seja, eu não quero participar, né? Não quero conversar, mais ou menos frases desse tipo, então, que, de certa forma, direcionam ele para esse isolamento, né? Seria isso? Seria isso, e também aquela questão, né, de que o pai é ausente, de que a mãe talvez não deixe ele ser o adolescente, né, que alcance o individualismo dele, que é um processo natural. E seria isso aí também. Ok, a Marcele está entrando novamente ali. Desculpa, como não soubesse manejar essa fase da vida dele, né? Ok. Marcele, estamos de volta aí com você.
Tive um problema técnico aqui, o marido veio socorrer. Ainda bem que tem uma equipe ótima, né, ajudando aí. Sim. Então, Então, olha, o que eu consegui ouvir ali, assim, o que eu ia dizer, a palavra que eu mais tenho escutado durante esses 6 meses da minha adolescente em casa e do meu grupo lá de adolescentes é tédio. Mas ok, essa já foi colocada muito bem ali. Mas talvez em outra frase aí, né? A segunda palavra que eu mais tenho escutado deles todos é saudade. Saudade dos meus amigos, saudade da escola, saudade de sair para passear, saudade de ir no shopping, saudade. Eles têm saudade de muitas coisas. Na verdade, acho que é uma saudade da vida que foi tirada, né? Sim. Da rotina. Então, essa coisa do eu estou com saudade. É saudade dos amigos, né? Da escola. E eu acho que vocês definiram muito bem, porque realmente eu tenho escutado constantemente essas frases aí. Ficou até fácil, temos 4, né? Vamos dar um peso aí para as 3 que seriam mais relevantes, quem sabe o que a gente está escutando mais. O que vocês acham aí? Quem quer falar primeiro? Tédio, pode ser. Ok, ou seja, não aguento mais, não tenho nada para fazer, né? Isso. O que mais? Saudade. Saudade, ou seja, né? Estou com saudade da minha rotina, da escola, né? De ir para o shopping, enfim. Então, resumindo a frase aí, saudade da minha rotina. E um terceiro aspecto? O cansaço. Eles só reclamam que tem 20 vezes mais de atividades da escola agora do que tinham na escola. Reclamam muito disso. Sim. Tá certo. Não aguento mais estudar. Gente, isso que nós estamos fazendo aqui, talvez você esteja aí, mas para que fazer isso? Você vai entender. Porque é assim que a gente começa a desenvolver, né, doutora Jamile? A empatia. É dessa forma. Nós estamos fazendo de uma maneira um pouco mais tranquila, ninguém faz isso no dia a dia, mas é mais ou menos essa linha, né, doutora Jamile, que a gente começa a exercitar para desenvolver a empatia, né? Exatamente. Agora, nós vamos para um outro aspecto, que é o que ele vê. A gente viu ali o que ele escuta, o que ele sente, né? O que ele está falando, o que ele está fazendo. Agora, o que ele vê? Vamos para a parte visual. O que ele vê na sociedade quando ele sai na rua? Né? O que ele vê na mídia? Aqueles que já estão indo na igreja, o que ele visualiza na família, no mercado? Quais são os aspectos aí? Eu vejo que é muita tragédia, né? Tu liga a TV, são tragédias. Bota no Insta, é tragédias. Então, isso é canalizando o medo, né? De tanta tragédia. Será que isso vai acontecer com ele? Será que não vai? A doença, será que vai pegar ele? Será que vai pegar a família? Já que ele é um menino tranquilo, né? Ali como tu colocou. Então, é um menino pensante, né? Então, se é um menino pensante, eu creio que ele está absorvendo não, mas ele está assistindo muita tragédias, né? Onde tu coloca, tu vai ler jornal, vai ler o que for, lá está em primeira capa, né? É só, ultimamente, tragédias. Ok, bem, esse é um aspecto realmente de grande peso, né? O que mais, Rodrigo, que... Eu acredito que eles veem muita insegurança, assim, muito questionamento aí fora. As pessoas procurando entender, né, o que está se passando no mundo, o porquê, procurando respostas. Uhum. Bem lembrado, né? Será que o ano que vem tudo volta ao normal? Será que não volta? É a crise, enfim, né? E você, Marcele? Vocês podem falar mais de um aspecto também, tá? Ali, de maneira resumida, mas podem pontuar 2 coisas e a gente acrescenta. Eu ia colocar também essa a questão da incerteza que eles mencionam, assim, de não saber o que vai ser, como vai ser a escola quando vai voltar. Todas as nossas reuniões eles comentam isso. Quando vai voltar e como vai ser? Antes da gente retomar uma atividade presencial aqui na igreja, eles perguntavam quando a gente vai poder voltar com o PG. Então, esse anseio, assim, de saber o que vai mudar, quando vai mudar, como vai ser. Outro aspecto também é o financeiro. Muitos mencionam a preocupação assim, com o trabalho dos pais, o que mudou. Muitos pais perderam o emprego ou tiveram diminuição da renda e eles se dão conta disso. Né? Então, eles veem a necessidade então, ele vê essa financeira da crise família. financeira também, Sim. né? Então, vamos colocar a parte financeira aí que está bem visível, né? E, doutora Jamile, o que nosso adolescente está vendo? Ele está vendo, em primeiro lugar, um conflito familiar considerável, né? Onde uma mãe
controladora e um pai permissivo que faz esse adolescente ficar nesse conflito. Para que lado vou, quem escuta, o que é que faço? Né? Esse conflito é muito ansiogênico. E, além disso, ele tem um acesso muito grande às mídias e faz com que ele ouça e escute, né? E veja. Né? A gente já falou do escutar, mas ele vê muita coisa que pode ajudar ele numa identificação errônea. Né? O adolescente tem que se identificar alguma coisa. Como ele não consegue se identificar a família pai e mãe juntos, e eles têm muito antagonismo, né? O pai e a mãe, ele acaba tendo o risco de ver o que as mídias levam e se identificar de uma forma errônea. Okay. É identificação inadequada, né? Pelo contexto que ele está. Certo. Então, a gente vê que o que o adolescente está vendo hoje, diariamente, são coisas que têm um peso muito forte, que mexe com a sua estrutura. A gente viu aí tragédia, insegurança, incerteza, crise financeira, conflitos familiares, identificação inadequada. Imagina, como é que você tem saúde emocional vivenciando tudo isso, né? Então, a gente realmente precisa desenvolver empatia para poder ajudar esse adolescente. Agora, o que tem um peso maior aqui? Vamos destacar as 3 coisas? Eu vejo como tragédia, né? Certo, tragédia, o que mais? Acredito que conflitos familiares. Realmente, a gente teve um aumento aí das separações, dos divórcios na pandemia e outras questões também, né? Marcele? Eu vou destacar e vou insistir na crise financeira, porque isso tem um impacto direto até no acesso que eles têm à internet e a forma de participar das reuniões. Muitos, no particular, nos procuram que estão com dificuldade em função da situação financeira dos pais, então eu vou deixar esse. Então, olha só, o que a gente conversou aqui, né? O que o adolescente vê que tem o maior peso, a tragédia, os conflitos familiares e a crise financeira. Isso é o que o nosso adolescente está vendo aí com muita força e frequência. Mas avançando aqui no nosso teste hoje, no nosso mapa, né, da empatia, né? Ou seja, como é que a gente começa a entender a situação do outro? Quais são suas dores, né? Quais são as preocupações desse adolescente? Será que ele tem medo? A gente pensa, adolescente, criança, é muito comum a gente olhar para uma criança e falar assim, mas você não tem problema, né? No dia que você crescer e tiver que pagar suas contas, trabalhar, você vai ter problema. Ele tem problemas, mas ele tem problema na esfera dele, como a doutora Jamile mencionou ali na introdução nossa do assunto da empatia. Mas esse adolescente aqui, o Mário, que a gente está analisando, ele tem suas dores, suas frustrações. Quais são essas dores aí? Vamos destacar. Eu destacaria principalmente o divórcio dos pais, né? A ausência de pai e mãe ali na questão de familiar, né? Cada um tá por si. Então, eu destacaria o divórcio dos pais. É uma das dores que ele sente, né? Certo. Então, a gente ali, uma das dores é a separação dos pais, né? A ausência dos pais. Quem mais quer falar? Eu acredito que ele sente a pressão, assim, a pressão das responsabilidades que ele está tendo que prestar competência ali da escola, principalmente, e não dá conta disso, né? Não dá conta também dos relacionamentos. Eu acho que essa pressão desse novo escola, contexto... a pressão dos pais, né? Sim. Muito bom. O que mais? Marcele? Tá. Não, pensando aqui, acho que esses 2 itens ali, eles representam bem tudo que eles têm sentido, de uma forma geral, não só o menino da história, né, mas o que eles vêm sentindo, assim, mas acho que, de novo, a gente pode colocar o medo. Acho que medo é uma palavra que eu ouço bastante deles também. Muito bem. Então, o nosso Mário está sofrendo essa questão da ausência dos pais, né, que são divorciados. Ele está sofrendo pressão da escola, porque a gente viu isso a questão das notas, né? Ele não está indo tão bem com os estudos remotos, então, com certeza, chega uma mensagem da escola cobrando um trabalho, uma prova.
E essas são dores, porque ele está se sentindo pressionado. Está com medo também, né? De tudo isso. Jamílio, o que mais que o Mário está passando? Aquele contexto ali que a gente viu nas várias áreas, na igreja, na escola, em casa, que ele está vivenciando. O que a gente pode deduzir aí que são as suas dores, né? Olha, eu colocaria aí as dores psíquicas. E aí, nas dores psíquicas, que é a palavra, o termo que a gente pode definir, entraria, né? O medo que a Marcele falou, a ansiedade que pode ser exacerbada, levar um pânico, que está muito recorrente em alguns adolescentes, a irritação pelo tédio, né? A gente pode colocar aqui também o desejo de crescer, porque ele está entrando numa fase que ele quer crescer e a mãe talvez segure esse crescimento natural. E também a tendência grupal que os adolescentes têm, que está impedida nesse momento, né? Então, tudo isso eu resumiria em dores psíquicas, que engloba tudo isso aí. Ok. E já que a gente está falando de dores, vocês colocaram ali vários aspectos, mas um não entrou aqui, e aí eu gostaria de perguntar para vocês, será que esse adolescente, será que o Mário chega a ter uma dor física decorrente de tudo isso que ele está vivendo? Né? Ou seja, uma dor de cabeça, não sei, alguma dor. Agora, analisando o físico, né, o corpo dele, é possível, doutora Jamile, essa dor ir para a parte física, ou seja, algo que ele vai reclamar, quem sabe, para os pais ali, para os seus professores? Totalmente, bem lembrado. Inclusive, né, o que nós chamamos de somatização, né? Pode colocar aí, somatização. Aproveitando aqui que a Cláudia abordou esse aspecto, a somatização, gente, é uma coisa que realmente está muito forte em todas as pessoas, seja adolescentes, adultos, crianças, quando se queixa de uma dor no estômago, de um desarranjo, de um refluxo, enfim, de uma dor na coluna, nada mais na grande maioria das vezes, somatização. Ellen White diz que 90% das doenças são de ordem psicossomática, ou seja, começa a sobrecarga mental e aí a mente não dá conta e aí derrama no corpo em forma de dores e até doenças. E a Organização Mundial da Saúde repete o que, né, a inspirada Ellen White já tinha dito para a gente. Perfeito. Somatização é uma coisa muito recorrente na adolescência e na vida adulta também. Então, vamos agora destacar as 3 dores mais, não sei se poderia dizer mais fortes, né? Mas o que vamos destacar aqui dentro dessas dores que nós colocamos aqui que o Mário está enfrentando? O que poderíamos destacar? A ausência dos pais. Okay, a ausência dos pais. As dores psíquicas, né? E a pressão, acho. Ok. Só complementando ali o que a doutora Jamile colocou, quanto à dor física, a gente tem conhecimento disso na literatura, mas eu tenho escutado isso de pessoas próximas que têm filhos em diversas faixas etárias, assim, do desenvolvimento durante esse período de transtornos alimentares, seja o excesso, a compulsão alimentar pelo excesso da ingesta ou o contrário, né, a falta dela, a negação do alimento em função de toda essa ansiedade que eles estão vivendo, assim. Então, o corpo realmente sente, né? Marcele, então... E olha só, Marcele, às vezes isso acontece e às vezes, se não tem empatia, a gente quer tratar como a doença pela doença, né? Não coma, ou coma, tem que comer, ou não tem que comer, ou toma um paracetamol para uma doença, uma dor de cabeça, e não vai no ponto nevrálgico, na causa, né? Mas por que essa dor? Né? E aí passa batido que, na verdade, é um adoecimento emocional. Perfeito. Então, ó, vocês querem, Marcelo, que sugeriu ali a pressão, né, que foi o terceiro destaque, você quer colocar, então, a dor física como sendo das 3, de todas, né, as 3 que tem um peso maior no que ele está sentindo, ou mantém a pressão? Acho que mantém a pressão. Ok, mantém a pressão. Elemento aí parece que eles falam com uma revolta sempre da pressão que estão sentindo. Assim. Ok. E aí, agora indo para uma outra parte aqui, um dos últimos aspectos que nós vamos analisar, quais são os objetivos do Mário? Será que o Mário tem algum propósito, algum desejo, né? Quais são as necessidades do Mário, né? Como ele avalia, o que ele espera, né, na questão de sucesso? Então, para um adolescente de 15 anos, de classe média,
a gente pode pensar assim, ah, mas ele tem tudo. Tudo bem, ele pode ter, mas quais são os objetivos dele? Os seus desejos? Rodrigo, qual que você acha que deve ser assim, ou quais são os desejos, né, os objetivos aí do Mário? Sim, eu acredito que ele sente o desejo muito forte, o objetivo de alcançar as metas que ele recebe de cobrança, né? De repente, o rendimento dele que ele não consegue alcançar. Eu acho que ele sente o desejo muito forte de corresponder às expectativas da escola, da família. Uhum. Ok. Marcele? Eu acho que ele deve ter um desejo imenso de ver essa família mais estruturada, com um relacionamento familiar melhor. Ok. Priscila? Era uma das coisas que eu ia dizer que a Marcele falou ali, que um relacionamento mais adequado, né, para que ele pudesse ter uma vida mais, não digo totalmente tranquila, mas mais leve, né, porque é muita pressão. Porque, querendo ou não, só o fato da separação dos pais já traz uma pressão para ele, né, a mãe acaba sobrecarregando ele com essa pressão. Então, alguns sonhos que ele tenha, alguma realizações que ele queira fazer, ele já se sente meio inibido de ir à frente, né? Porque se tem uma mãe que sufoca, como estava ali no início, superprotetora, vai ser mais difícil dele conseguir ter as realizações dele, né? Então, a gente, resumindo ali que a Priscila falou, qual que é o objetivo, o desejo dele, então, poderíamos colocar em uma palavra aí, quer sintetizar, Priscila, em uma palavra? Ver aqui o que dá para. Vamos ver o que foi posto, correspondente à expectativa, relacionamento adequado. Eu vejo também como uma libertação. Ele precisa se libertar, né? O desejo de se libertar de tudo aquilo que está sufocando ele, né? Ok, eu vou colocar uma aqui, eu não dei ainda sugestão nesse aspecto, mas acho que o retorno, né, o desejo do retorno às aulas, do presencial, isso aí está latente, né, no nosso adolescente. Mas, doutora Jamile, o que mais que nós poderíamos acrescentar aqui e poderiam ser os objetivos, né, do Mário? Olha, eu vejo que esse menino ele tem um desejo muito grande, um objetivo muito grande de ser escutado. Não é ser ouvido, porque a gente ouve toda hora o tempo todo, mas ter aquela escuta de compreensão. Então, o primeiro aspecto, ser escutado. Ele também está buscando, né? Foi colocada a libertação, que é a busca de identidade, poderíamos considerar sinônimo, mas eu colocaria aí também, ele busca uma fixação numa crença religiosa. Você vê que ele tenta. Ele é o único que vai, mas ele vai. Ele não consegue estar ali de acordo, né, com talvez a maioria da classe, mas ele vai. Então, eu vejo que ele tem como objetivo se fixar, né, nessa crença religiosa que ele buscou. E eu acho que é um objetivo ele conseguir se enquadrar ali no contexto. Ser visto, né, doutora? Não ser Como? só enxergar. Ele quer ser enxergado, não ser só visto, né? Ele precisa ser enxergado. Também, exatamente. Muito bom, gente. Agora vamos lá destacar os nossos três aqui, com maior peso. O que você destacaria, Marcele? Acho que eu vou manter o relacionamento familiar. Certo. E o Rodrigo destacaria qual aspecto aqui? Eu destacaria o retorno à rotina. Tá. E Priscila? O ser escutado. Certo, ser escutado. Então, esses são os objetivos, desejos, as necessidades que nós avaliamos aqui do Mário. E agora a gente parte para um outro aspecto, que é o seguinte, deixa eu só colocar o computador para carregar aqui, senão a gente sai do ar. Muito bem. O que você poderia dizer para o Mário? Nós analisamos o contexto do Mário, certo? Agora, Rodrigo, pensa em um conselho. O que você poderia dizer para o Mário? Que conselho você daria para o Mário? Que ele é um guri com
um potencial enorme, um potencial gigante, que independentemente das questões que ele tem enfrentado, ele não está sozinho, ele tem os amigos dele também enfrentam questões similares e que ele deve perseverar sempre e que ele tem uma capacidade única, que é da fase da adolescência dele, que ele é capaz de fazer coisas que ele não tem noção, então que ele persevere, que ele continue firme, correndo atrás dos objetivos dele. Ok, muito bom. Marcele, assim, de maneira breve, assim, um conselho que você daria para o Mário, passando por tudo isso? Acho que eu diria para o Mário que ele pode se sentir amado, que os pais amam ele, que os pais podem estar vivendo um momento difícil também na vida deles, de separação, e que cada um, da sua maneira, tem tentado conduzir a situação com o filho, mas que ele não está sozinho, que ele tem amor desses pais. Ok, muito bom. E Priscila, que conselho, o que você diria para o... Primeiro, uma das primeiras coisas que eu diria para o Mário é ele tentar ficar mais perto da mãe e do pai, né? Tentar um relacionamento melhor, não ficar só no quarto isolado, mas que nem hora do almoço, não comer no quarto, vai para a mesa, senta com a mãe. Também tentar entender esse lado da mãe e do pai que eles passaram, né? A gente viu bastante o Mário, né? A superproteção com o Mário, as coisas assim do Mário. Mas a mãe também precisa do Mário, né? Então, de repente, ele conversar, falar das suas angústias para ela, falar do que ele está sentindo, desse momento que ele está passando, pedir para ela um pouquinho, um tempinho para os dois sentarem, conversarem, ligar para o pai, para explicar também para o pai, olha, eu sei que tu está corrido, as coisas estão corridas para ti, mas olha só, eu estava me sentindo bem angustiado, estou vendo algumas coisas na TV que eu não sei se é verdade ou não. O que tu acha? Então, conversar mais com esses pais, tornar esses pais mais amigos, né? Esse é um conselho que eu daria para ele e diria para ele que em questões da igreja, que se ele tivesse qualquer problema, ele poderia se abrir com o professor de adolescente dele, que ali as pessoas estão ali para ajudar ele, né? Que ele poderia ter essa abertura com esses professores. Ok, muito bem. Estamos indo aqui para, já quase encerrando esse momento, e aí lembrando a você que a nossa trimestral foi subdividida em 3 etapas, né? A primeira teórica, agora estamos aqui na prática e depois vamos ter as dicas para o trimestre e também outros aspectos que você vai achar bem interessante aí como professor. Então, continue ligadinho aí para você ficar por dentro de tudo. Então, vocês colocaram aqui o que você poderia dizer ao Mário, vocês fizeram ali os conselhos, eram os conselhos de você, mas agora a gente já vai para uma outra situação, né? Doutora Jamile, vamos ver aqui, aprendizagem socioemocional, né? A gente está identificando, ou seja, o que o Mário está sentindo, dando um significado a tudo isso, né? Por quê, qual é a origem de tudo isso, e depois, sumiu para mim aqui da tela, pode voltar. E um terceiro, ali a questão do agir, né? O que eu devo fazer? Então, essa sequência aí envolve a aprendizagem socioemocional. Doutora Jamile, quer falar alguma coisa a respeito desse momento aqui, dessa sequência? Essa sequência aí está bem didática, né? Identificação é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, identificação para significar, perfeito, para poder agir, é aquilo que a gente falou, né? É o entendimento, a cognição, para significar a emoção, é dar o significado para a gente agir. Então, aí, essa ilustração está muito pedagógica e é o que está aí, perfeito. E aí, a gente está aqui, demoramos um bom tempo, né, com relação a essa análise, a gente não tem como fazer isso de todos os nossos adolescentes, nosso aluno, mas é só para você visualizar e entender que esse exercício precisa acontecer. Agora, vem uma última pergunta para nós, para os nossos convidados aqui, Marcele, Priscila e Rodrigo. Agora é o seguinte, você é o Mário, tá? Agora nós não estamos analisando mais o Mário, agora você é o Mário. Vocês deram conselhos para o Mário. Agora eu quero saber de vocês o que você gostaria que fizessem por você. O que você
né, que é o Mário agora, gostaria de ouvir? Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Pensa Pode ser eu. bem. O Rodrigo quer falar primeiro, então. Tá, Então, vamos dar... Rodrigo, Chance pro agora Rodrigo. não é mais Rodrigo, é o Mário, tá? É o Mário da história. Mário, Sim. o que você gostaria que fizéssemos por você? Eu gostaria que se interessassem pelos meus problemas, que me dessem atenção e que me ajudassem. Ok, então, a Mira está colocando ali que se interessasse, desse atenção, que ajudassem. Priscila, que agora não é Priscila, nossa... Não é Mário, né? Mas é o Mário da história. O que você gostaria que fizéssemos por você? Ser ouvida, né? Gostaria de ser ouvida, de poder dar opinião e as pessoas levassem em conta o que eu estou falando. Ou seja, e você que tem filhos em casa aí, olha, tá pegando, isso vai ser muito útil para nós como pais também. Ser ouvida é quando a gente não corta o outro, começa a falar, você, mas eu já sei o que você está sentindo, eu já senti também, mas isso passa. Mas Ser ouvida também é ouvir total. Ouvir no tudo, né, Cláudia? Eu tenho um filho adolescente, às vezes eu chego em casa cansada mesmo, assim, num dia cheio, e ele chega, mãe, olha a música que eu aprendi, porque ele gosta muito de instrumento, olha a música que eu aprendi. Aí tu tá com a cabeça explodindo, mas daí tu para, ai, que legal, filho, que bom que tu conseguiu, sim, daí eu quero te dizer isso, e meu filho é analítico, ele é por datas, ele precisa ser tudo muito explicado, então daí ele para, eu tenho que parar, olhar para ele. Ai, que legal. Tu aprendeu hoje? Sim, sim. E daí tu tem que responder. Não é assim, Não, né? Entra no assunto dele, conversa com ele, que tu vai ter uma boa amizade com o teu filho adolescente. Ok, agora a Marcele vai ser o nosso Mário. E aí, Mário, o que você gostaria de ouvir ou que fizessem, né, na realidade, por você? Eu quero colo. Eu quero colo, eu quero aconchego, eu quero me sentir acolhido. Ok, mas olha que interessante. Quando vocês me deram um conselho, vocês falaram ali que, olha, Mário, você tem um potencial enorme, né? Muitos passam por isso, é quase aquele tapinha assim, né, que a gente dá, não, você vai vencer isso daí, eu também já passei por isso, né? Você é amado por seus pais, não liga não. Fica mais perto do teu pai, da tua mãe, escuta eles. Esses foram os conselhos que vocês deram. Mas agora, quando a gente trouxe que você é o Mário, as coisas mudaram um pouquinho, né? Doutora Jamile, fecha esse assunto para a gente aí agora, que eles foram o Mário. Como é que a gente pode fechar esse mapa da empatia e as suas considerações finais, que aí nós vamos seguir para a nossa próxima etapa da trimestral. Então, olha, se eu fosse o Mário, eu gostaria muito, muito mesmo que eu não fosse julgada, né? Que é a compreensão, tudo aí que já foi dito. E também muito importante que os meus pais não entrassem em voga, né? Porque às vezes a gente, mas o pai ama, mas às vezes a gente fala também da parte negativa dos pais, às vezes alguns incorrem nesse erro, né? Então, eu não queria ser julgada, mas também eu não ia querer, né, que os meus queridos fossem. Embora, em algumas situações, os adolescentes têm muita raiva dos pais. Essa é uma realidade, tá? Mas quando a gente vai falar, é mais ou menos a gente com o filho, né? A gente briga com o filho, a gente repreende, mas não gosta quando o outro, né? A gente se sente. Então, é ter essa compreensão do contexto familiar do Mário. E como bem a Priscila falou, a gente tentar entender também essa mãe, tentar também entender esse pai, tentar entender também a irmã que ele tem de 11 anos, que está dentro do contexto, né? Às vezes a gente Aí quer entra a entender empatia dentro de casa. dentro de casa, porque não adianta você olhar só uma pessoa no contexto familiar, tem que olhar o contexto todo, né? Então, a empatia, eu posso ir para aquela próxima Pode, consideração, nós vamos Cláudia, você vai passar falar mais. aqui. Não, vamos passar o próximo slide, que é um texto de profecia, mas não precisamos ler aqui, vamos avançar, que fala sobre a empatia, né? Estarmos juntos, pode... Esse aqui, muito bem, agora está contigo aí os 3 últimos slides. Tá bom, o anterior, pode colocar no anterior, no próximo. Olha só, a gente publica muito nas redes sociais, né? Que família é tudo, que família é a melhor coisa, que família é um dom do céu, que a igreja é tudo, que a igreja é maravilhosa, que é a minha segunda casa, né?
está na hora de a gente testar essas frases de fato. É difícil, né, nesse momento de crise, a gente exercer a empatia, que, como já foi dito e eu repito, não é fácil, é um desafio muito grande. Eu preciso ter vontade de entender o outro, eu preciso aplicar conceitos no entendimento do outro, eu tenho que tirar cegueira em relação ao outro, é o que está escrito aí, né? Eu tenho que aceitar, discutir dentro de mim mesmo, me colocar numa situação de vulnerabilidade para entender a dor do outro. E como foi dito, isso é um esforço. Gente, próximo slide diz o seguinte, que eu sou única e irrepetível. Pode passar o próximo. Eu sou única e irrepetível. Assim como você olha para mim, né, e vê as feições que é de uma pessoa única, né? É que nem a gente às vezes conhece uma pessoa, pode encontrar lá do outro lado do país, você reconhece a pessoa, porque a pessoa é única, não tem duas pessoas iguais nas feições, fisicamente falando. Assim como eu sou única fisicamente falando, eu sou única emocionalmente, psicologicamente falando também. Nós somos irrepetíveis, nós somos seres únicos, e a gente não pode lidar com uma criança, com um adolescente, com quem quer que seja, de uma forma igual para todo mundo, né? E aí, olha só, a vida das pessoas é diferente da minha. A minha vida não é a única vida possível. Empatia é um exercício permanente. Se você, por um acaso, não desistir, insista. E aí, como diz lá em Josué, né, que nos dá ânimo, não te mandei eu, esforça-se e tem de bom ânimo. Não temas, não te espantes. Às vezes a gente se espanta com histórias complicadas de situações familiares e de crianças difíceis. Aqui não vai dar tempo de falar, mas crianças que passam por situação de vulnerabilidade extremamente difícil de lidar. E uma delas é o abuso, que a gente sabe muito bem, né? Mas olha só, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Que Deus te abençoe aí nesse desafio da empatia. E eu tenho certeza que se você quiser colocar em prática essa habilidade divina, tão esplendorosa, você vai conseguir. Muito bem. Muito obrigada, doutora Jamile. Então, queridos, essa foi a aplicação, essa vivência aí do mapa da empatia, para a gente entender por que trabalhamos empatia. Porque num período de crise, como estamos vivendo, numa época de pandemia, nossos adolescentes, nossas crianças, os juvenis vão começar a retornar para a igreja. E nós, como todos, né, como cristãos, e a gente precisa desenvolver a empatia. Ele precisa se sentir acolhido quando retornar para a igreja, porque senão, realmente, ele não vai querer voltar, ou se voltar, não vai querer ficar. Então, esse é o aspecto que, como professores, vamos ter que trabalhar a nossa mente, trabalhar nossas dinâmicas dentro da classe, para que ele se sinta realmente acolhido e tenha o desejo de ficar, porque ali tem alguém que entende, que compreende que a dor que ele está sentindo é real, que ele está passando por momentos difíceis e que eu posso fazer também alguma coisa, tá? Então, Marcele, Priscila e o Rodrigo, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, tá? Neste momento aqui, vocês já podem sair e acompanhar a nossa trimestral ali pelo YouTube. E nós vamos para o terceiro e último momento da nossa trimestral, que são as dicas, tá? E doutora Jamile também, muitíssimo obrigada. Foi fantástico trabalhar esse assunto aqui juntas e ver como ele realmente é importante, mas possível de ser praticado e vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na comunidade como um todo, né? Pode dar aí teu abraço para o pessoal, as tuas considerações finais. Muito obrigada, Cláudia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste momento e dizer o quanto essa associação está sendo abençoada de ter alguém que teve esse start de trabalhar esse tema. Sem empatia, dificilmente a gente chega em algum lugar, né? Que vocês possam se aprofundar nesse tema, não se contentem com esse momento aqui, vão em busca, vão atrás de literatura, do espírito de profecia, para que vocês possam, com muita propriedade, ser empáticos no serviço do Senhor. Um grande abraço, obrigada, Cláudia, pela oportunidade, que Deus te abençoe aí nesse desafio, né, que é perpetuar, ajudar essas crianças a perpetuar, né, o futuro da nossa igreja, que está na mão deles. Deus abençoe vocês. Amém.